Olá, mortais! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Escola de Frankfurt, a ideia de indústria cultural que vai ser desenvolvida por Adorno na sua obra Dialética do Esclarecimento. E a gente vai fazer assim puxar umas relações entre o que Adorno diz sobre a indústria cultural e as implicações disso sobre a arte que é produzida atualmente. Vejam, não se esqueçam de dar aquele alô, gostei. Não se esqueçam de compartilhar se você gostar do vídeo, né? Mostra para aquela pessoa que você diz assim, pô, velho, isso aqui vai ser interessante para aquela pessoa. Isso aqui vai ajudar naquela nossa discussão sobre arte e tal, né? E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no nosso canal, porque a gente sempre vai, toda semana a gente está produzindo alguma discussão, alguma informação sobre questões ligadas à filosofia. Adorno é da Escola de Frankfurt, né? Esse grupo de pensadores alemães que aí na década de 1920 começam a produzir uma discussão da sociedade, tendo por base o pensamento de Marx. Como os teóricos da Escola de Frankfurt acabaram não se restringindo à crítica da sociedade industrial capitalista, essa escola, esse grupo de pensadores acabou sendo criticado por marxistas e por capitalistas. Por que por marxistas, se é uma escola de inspiração em Marx e se é uma escola que faz uma crítica da sociedade industrial? Porque eles expandiram a discussão e perceberam que a sociedade industrial não era um fenômeno apenas capitalista, do mundo capitalista. Eles perceberam que a sociedade industrial era também um fenômeno, se tornou também um fenômeno no mundo socialista, no mundo da União Soviética. Durante todo aquele período da Guerra Fria, vejam, a Escola de Frankfurt, os teóricos da Escola de Frankfurt vão acabar não podendo ser cooptados com suas ideias, nem para um lado, nem para o outro, já que eles criticavam os totalitarismos. Eles criticavam o totalitarismo da sociedade capitalista, que segundo ele se dava a partir da ideia de consumo e de mercado, e eles criticavam o totalitarismo das sociedades socialistas, que para eles funcionava a partir da ideia de trabalho e de Estado. E Adorno vai criar um conceito que vai ficar muito conhecido entre nós, que está ligado a isso que nós chamamos de produção desenfreada de mercadoria para o consumo. Ele vai chamar de indústria cultural. Observem, Adorno era um erudito, era um músico. Ele vai falar de cultura, mas ele vai falar de como a cultura se perdeu enquanto produção de verdades, de interpretações significativas da realidade, e de como a cultura vai se tornar um produto a serviço dos interesses do capital.
no mundo liberal capitalista e do Estado no mundo socialista. Como a cultura vai se perder nesse universo, né? E ele vai usar como explicação para essa perda que acontece na indústria cultural, ele vai dizer que esta perda se dá por conta de um fenômeno que ele vai chamar razão instrumental. Vou dar uma explicação que meus alunos em sala de aula já me viram dar em várias situações. A menor distância entre dois pontos é a reta, considerando uma geometria euclidiana. Se a menor distância entre dois pontos é reta, e eu coloco, falar, ponto A, ponto B, menor distância é uma reta. Mas eu coloco entre o ponto A e o ponto B um alface. A pergunta é, qual a menor distância agora entre o ponto A e o ponto B? Resposta da razão instrumental. Uma reta. Por quê? Porque a razão instrumental desconsidera a presença do alface. Então, o que é que vai acontecer com o alface nesse nosso exemplo? Ele vai ser destruído em função da obtenção da menor distância entre o ponto A e o ponto B. Então, para Adorno e para os teóricos da escola de Frankfurt, as sociedades vão perdendo a sua dimensão do sagrado, a sua dimensão do belo, a sua dimensão da cultura, na medida em que privilegiam o racional, o prático, o eficiente. À medida em que as sociedades desprezam valores que não estejam ligados à obtenção mais imediata dos objetivos, então, segundo eles, tudo o mais se perde. Se perde a vida, por assim dizer. E Adorno vai usar a ideia de iluminismo, por exemplo, para mostrar que esse iluminismo que nós celebramos, que aconteceu na Europa do século XVIII, é apenas um dos iluminismos que já houve na história do mundo, na história da humanidade no mundo. Então ele fala, por exemplo, que o que vai acontecer lá no século de Péricles é um iluminismo. Ou seja, todas as vezes em que a sociedade humana, né, em todos os lugares em que a sociedade humana estabeleceu parâmetros de relação com a natureza, em que a pretensão vai ser tentar subjugar a natureza em algum nível, em função da obtenção de nossos interesses mais práticos, toda vez que isso acontece, corre-se o risco da perda do sagrado, da perda do belo, da perda do bom, da perda da verdade e assim por diante. Esses valores que nós cultivamos, né, como as coisas boas da cultura na humanidade. Então, a escola de Frankfurt, e especialmente Adorno, vão fazer uma análise da sociedade no século XX. E agora nós podemos fazer essa transposição para o século XXI, mostrando
como a utilização dessa razão instrumental acabou influenciando na produção, por exemplo, dos bens de consumo. Mas não só isso, acabou influenciando nas produções artísticas. Se não vejamos, no passado, quando você tinha um móvel antigo, isto era considerado um valor. Pensem naqueles móveis em madeira de lei, ricamente esculpidos. Era um valor. Bom, a produção industrial trouxe um benefício e eles não descartam esse benefício. A produção industrial trouxe a condição de produção em série e, com isso, uma certa democratização dos bens de consumo. Aliás, a sociedade industrial capitalista faz essa propaganda. Hoje, todo mundo pode comprar bens de consumo. Mas esses bens que são produzidos hoje pela sociedade industrial capitalista são bens que, como o próprio nome diz, de consumo. Veja, houve uma inversão. Não estamos mais produzindo o que as pessoas querem consumir. E eles fazem essa crítica. O que está acontecendo hoje, já no século XX, é que as pessoas estão querendo consumir o que a indústria está produzindo. Olha a inversão. Então, houve duas perdas aí. A primeira perda é que o centro agora da relação de consumo não é o homem. O objeto a ser satisfeito não é o ser humano. A primeira perda. Porque o objeto a ser satisfeito agora é a própria mercadoria, é o próprio mercado. A segunda perda é que a produção do belo ficou condicionada às possibilidades de replicação do objeto. Então, para que os móveis possam ser produzidos em grande escala, eu preciso eliminar os rococós. Eu preciso eliminar as curvas. Eu preciso eliminar os detalhes. E agora nós temos os móveis retilíneos. Uma nova estética se impõe em função das necessidades da produção que estimularão o consumo. Veja, não é em razão das necessidades de consumo que estimularão a produção. Então, a Escola de Frankfurt, já no século XX, denuncia esse estado de coisas. E eles transferem isso para a arte. E olha a crítica que eles vão fazer. Os produtos da cultura, a música, a pintura, a escultura, os shows, não são mais os shows que traduzem a realidade cultural de onde vieram. Não são mais as pinturas que traduzem a realidade cultural de seu autor. Não são mais as esculturas que traduzem a realidade cultural de suas autoras, de seus autores. A escultura, a música, a literatura, o próprio cinema, os shows de TV, os realities, são produzidos para um consumidor que está programado a querer aquele produto. Então, já no século XX, Adorno dizia que os programas de rádio
eram feitos para atender a uma comunidade planificada, massificada. E aí a gente vai entender, né, a expressão meio de comunicação de massa, né? Lembrando que eles são de inspiração em Marx, e Marx usa o conceito de massa numa acepção muito revolucionária. A massa, para Marx, é o proletariado que, como massa de pão, fermenta, alimenta e transforma. Mas a escola de Frankfurt percebe que já no século XX, depois das revoluções socialistas, já em plena era de endeusamento das industrializações, o que acontece é que aquela massa revolucionária de Marx foi administrada, foi domada, e agora é uma massa informe. É uma massa mais ao modelo da matéria informe dos gregos, aquela que, segundo Platão, o demiurgo moldou a partir da contemplação das ideias, do mundo das ideias, para fazer cópias imperfeitas do que realmente existe. Então, essa é a massa a que se refere Adorno e a que se referem os teóricos da escola de Frankfurt, quando eles falam da massa, da mass media, dos meios de comunicação de massa. Eles comunicam ilusões a uma massa iludida. E é discutindo essa questão que Walter Benjamin vai falar da aura, que deveria estar presente e que, segundo ele, está presente nas obras de arte, mas veja, não nas obras de arte que estão sujeitas a esta lógica da reprodutibilidade técnico-consumista. Walter Benjamin diz, por exemplo, que uma obra de arte, né, vamos pegar aí uma carranca nordestina, né? Naquela carranca nordestina, daquele artesão que trabalha com carinho, com amor, que produz sua carranca. Naquela carranca existe uma alma, ele vai chamar de aura, que torna aquela carranca única. É diferente daquela multiplicidade de carrancas que a gente vai ver nos mercados, feitos só para vender a turista. Perdeu-se a aura. Perdeu-se a simplicidade, perdeu-se a unicidade. E a esse respeito, Walter Benjamin, inclusive, levanta a questão do... falando da reprodutibilidade técnica e da perda da aura, ele levanta uma questão interessantíssima quando ele fala de obras que atualmente são feitas para a dinâmica da reprodutibilidade, por exemplo, livros e, por exemplo, filmes, nos quais você não vai encontrar esse elemento de unicidade, mas, diz Walter Benjamin, você pode encontrar aí, sim, uma aura, ou seja, uma arte, né? Estou aqui pensando em algumas obras do cinema iraniano, estou aqui pensando em algumas obras da própria do cinema europeu, do cinema africano, do cinema brasileiro. Não vou citar
as obras que estão me ocorrendo aqui, porque há controvérsias, né? E aí até eu discuto um pouco com o Walter Benjamin, porque será que a aura está na coisa, né? Ou está, como diria Kant, nesse encontro da pessoa com a coisa, né? Isso aí é delicado, né? Mas o próprio Walter Benjamin, que está, né, fazendo essa discussão, levanta a possibilidade, né? Ao contrário do que Adorno pensava, que são da mesma escola, né? Ao contrário do que Adorno pensava, que a reprodutibilidade técnica tirava totalmente o caráter de cultura das produções, Walter Benjamin vai dizer que não, ainda é possível encontrar um cinema, né, cultural, ainda é possível encontrar uma literatura cultural, mas a acusação deles, gente, é uma acusação válida, né? A acusação de Adorno é uma acusação válida, a denúncia que ele faz é importante para a gente se perguntar. Vejam, hoje, né, o nosso consumo de arte, eu vejo uma galera aí consumindo e produzindo, né, TikToks, dancinhas, e eu fico me perguntando, quem está produzindo e quem está consumindo, né, essas dancinhas, está fazendo uma produção de cultura, ou seja, que leva à reflexão do seu lugar no mundo, que leva à tomada de posições políticas, sociais, existenciais, ou apenas está produzindo algo a ser consumido? Porque se nós estamos só produzindo algo a ser consumido, nós corremos esse risco, né, que foi denunciado pelos teóricos da escola de Frankfurt. Corremos o risco de nos tornarmos nós, veja só, a mercadoria, né? E a mercadoria se torna o consumidor, ao ponto de a roupa definir como você deve ser. Imagine, eu preciso emagrecer para caber nessa roupa. É o que Marx chamava de fetiche, né? A substituição do valor do homem, este homem sendo substituído pelo valor da coisa, pelo valor da mercadoria. E esse é o risco que nós corremos, né? Quando a racionalidade instrumental, ou seja, a ideia de que o cientificamente correto pode dar conta de tudo, substitui a percepção orgânica, sagrada da realidade, né? Aí a gente perde o próprio status de ser e nos tornamos meros consumidores de produtos para a massa. E como diziam os gregos, a massa informe é o caos. Ao contrário da arte, que é o cosmos, a harmonia. Beijo, mortais, a gente se vê.